Olá, boa noite, gente. Ai, meu Deus, semana passada tivemos uma semana inteira de lives, né? Confesso que essa semana foi um pouco diferente da semana passada, porque, né, uma semana direto de live e tudo, eu acabei me habituando. E falando da semana passada, né, de uma semana de live, né, que teve, quem me acompanhou viu que teve muito conteúdo. A live de hoje é diferente, né? Eu vou falar com vocês como orientar a cliente de vocês, tá? Mas aí, falando novamente da semana passada, que foi uma semana de live, eu começo adiantando para vocês que no final dessa live eu vou ter uma novidade para vocês, tá? Uma coisa muito boa e acredito que vai ajudar muitas de vocês. Então, me acompanhem que no final vocês vão saber qual que é essa novidade, tá? Então, falando sobre como orientar a sua cliente, tá, gente? Principal de tudo na questão de orientar a cliente é conhecer a cliente, tá? Quando a gente vai fazer um atendimento, por exemplo, quando você tá fazendo clientela, tá? Você não conhece a cliente, você não conhece os hábitos dela. A principal coisa que vocês têm que saber é o que elas fazem, como que é a rotina delas. E aí muitas vezes vocês podem falar assim, nossa, Janaína, mas por que eu tenho que saber como que é a rotina da minha cliente? Porque isso vai interferir no alongamento, tá, gente? Por exemplo, tem uma cliente, eu tenho uma cliente que ela trabalha com serviços gerais, ela mexe com produto químico, então assim, e ela tem um contato direto com a água, assim, diariamente, então ela tá sempre mexendo com água, tá? E eu sei que ela faz isso. Então, assim, quando a gente procura saber o que a cliente faz, é uma forma de estar estudando, né, esse perfil de cliente, pra gente evitar e minimizar os problemas, tá? Vou citar um exemplo. Com essa cliente que eu tenho, que trabalha dessa forma, com muitos produtos de limpeza, tem muito contato com a água, então assim, a mão tende a ter um pouco mais de oleosidade, até porque a nossa pele, gente, a nossa unha, o nosso sistema, o nosso organismo, ele é muito inteligente, então assim, a partir do momento que você está trabalhando ali com produtos de limpeza e tudo, coisas que vai agredir a pele ou a unha, automaticamente ele vai produzir oleosidade, tá, gente? Isso é uma coisa de anatomia. É muito importante que vocês saibam disso, tá? E aí, o que eu faço para poder evitar problemas futuros, tá? Em clientes normais, que, por exemplo, cliente que trabalha, que não tem esse contato com água ou com produto químico, ou então uma cliente que trabalha em escritório, tá, gente? Para vocês entenderem a diferença. Não tô falando aqui de profissional, tô falando de cliente, tá? Do que elas fazem. Então, assim, tem uma diferença entre as duas. Nessa cliente que ela tem um contato maior com água e com produtos químicos, quando a gente vai fazer alongamento, a gente usa vários produtos. O principal deles, que é o mais importante, é o Prime, né? Que é o adesivador, que é o que vai adesivar o gel na nossa lâmina ungueal, tá? Então, assim, existe dois tipos de Prime. Tem o Prime sem ácido e tem o Prime com ácido. Qual a função dos dois? Os dois vão servir como adesivador, só que tem uma diferença muito grande entre eles, tá? O Prime com ácido, eles para esse tipo de cliente que que já tem a unha oleosa naturalmente, ou para esse tipo de cliente que mexe com muita água, que mexe com produto químico, tá? Essas também tem outro tipo de cliente, essas clientes que tem mania de colocar a mão na boca. Esse Prime também ajuda a minimizar os problemas futuros, tá? Se você mantém um tempo de manutenção dessas clientes de 25 dias, pode ter certeza que usando o Primer sem ácido e o Primer com ácido, vai ter uma garantia melhor de aderência. Então, problemas com infiltração, não que vai ser assim de zero, não, tá? Acontece de ter infiltração, mas vai diminuir bastante. E se tratando de cliente que coloca a mão na boca, o que acontece? Eu converso muito com elas e eu observo muito o comportamento delas, tá, gente? Falando de mim, eu sou uma pessoa extremamente observadora. Extremamente. Então, assim, desde que ela chega, eu tô observando ela. E tem aquelas clientes que gostam de colocar a mão na boca, né? E aí, gente, o que acontece?
A nossa saliva, ela é corrosiva, tá? Tem muita coisa na saliva que agride tanto a unha quanto o alongamento, tá? Então, assim, isso daí eu já converso com ela, falo, olha, você tem esse hábito de colocar a mão na boca e tudo, não pode, porque o alongamento não resiste, a nossa saliva, ela tem um poder corrosivo e tudo, converso isso tudo com ela antes, tá, gente? E outra coisa, questão de orientação do cliente, gente, elas têm que entender que o alongamento, ele é resistente, sim, mas ele não é inquebrável, tá? Principalmente, dependendo do jeito que a cliente vai manusear o alongamento, gente. Como eu já falei em outras lives, aquelas clientes que gostam de usar a unha como ferramenta, né? Como chave de fenda, usar a unha para poder pressionar algum botão de algum aparelho, ou até mesmo daquela descarga, né, acoplada que tem aquela caixa, ela vai lá e usa a unha para poder ativar a descarga. Gente, a unha não é para isso. Então, assim, e outra coisa, aquela cliente que faz o alongamento fica assim, ó, batendo na unha o tempo todo. O que acontece? Naquele movimento de batendo ali, na superfície que é rígida, o alongamento ele vai sofrendo um impacto. E aí ele vai dando pequenas fissuras, pequenas rachaduras. E aí, dependendo da pancada, do jeito que ela bater a mão, vai quebrar. Aí que entra que o alongamento é resistente, mas ele não é inquebrável. E aí, isso daí é a culpa da profissional ou da cliente? O que acontece? Não é da profissional, gente. Eu explico para elas e para vocês também aqui como profissional, tá, gente? Profissional e cliente, né? Juntando os dois, né? A profissional e a cliente, dá um total de 100%. 50% da responsabilidade é da profissional e 50% da responsabilidade do alongamento durar é da cliente. Por quê? A profissional, ela fez o procedimento todo correto, ela usou todos os passos, né, de higienização da lâmina, fez o desbaste, tudo certinho, cuidou ali para não ir produto na área da cutícula, então não vai ter problema. Mas a partir do momento que sai do local de atendimento, do espaço da profissional, a responsabilidade não é mais da profissional, gente, porque tem essa questão de mão na boca, dedo batendo o tempo todo. Tem gente que tem mania de ficar batendo a unha na mesa, às vezes quando tá conversando. Eu tô falando isso porque eu tenho esse hábito, tá? Mas aí, como sou eu mesmo que faço minha unha, eu faço, mas sou eu que faço. Então, assim, hoje mesmo, tô aqui uma mão com alongamento e a outra sem. Efeitos da quarentena, arranquei tudo no dente. Depois eu quero até fazer um vídeo pra vocês mostrando isso. E é uma coisa que eu falo muito, que não pode, né? Falando sobre isso, falando sobre a orientação para cliente, tá, gente? Muita cliente tem dúvida. E o alongamento estraga a unha? Não, não estraga, tá? O que estraga é arrancar no dente. Depois eu quero fazer um vídeo pra vocês mostrando, principalmente essa unha aqui do indicador. Ela tá dobrando, que tá dando até umas rachaduras em cima. E isso é porque eu arranquei no dente. Então, assim, é o que eu falo na questão de orientar a cliente, de explicar para ela como funciona o alongamento. É basicamente que meio que dá uma aula para ela. Quando elas saem do meu espaço, principalmente quando são novas clientes, eu explico para ela, falo, olha, eu peço que você fique ao menos 72 horas sem contato direto com qualquer tipo de produto químico, detergente, sabão, qualquer tipo desses produtos que a gente usa para limpeza, tá? De casa. Por quê? Porque é um tempo do alongamento, dá uma descansada ali para poder ele ficar tranquilo o restante do tempo que vai precisar, até chegar a manutenção. E se for usar, gente, que é igual eu falo, que é impossível uma dona de casa não utilizar esse tipo de produto, utilizar com luva, tá? E respeitar esse tempo de pelo menos 72 horas, tá, gente? Porque é importante que façam esse tempo, viu? Então, a orientação começa desde que ela chegou lá. Então, assim, converse com ela, pergunta do que ela trabalha, o que ela faz, quais os hábitos dela, porque dessa forma vocês vão entender como é a cliente de você e qual que é o perfil, tá? E aqui eu vou falar uma coisa que eu faço, eu nunca falei isso em live, tá, gente? Eu vou falar aqui com vocês hoje, uma coisa que eu faço com as minhas clientes.
Eu trabalho com a técnica do Apex, que é o ponto de tensão mais altinho aqui, no início da unha. Eu aprendi dessa forma. E ao longo do tempo, eu procurei melhorar e colocar a minha técnica, tá? E pensando nas minhas clientes que reclamam do acabamento do ápice, né? Que é um acabamento mais um pouco grosseiro e tudo, que reclamam da questão do nivelamento da cutícula. Eu falei assim, gente, eu preciso melhorar a técnica de acordo com que tenha resistência e que deixem elas satisfeitas na questão do crescimento nivelado, tá, gente? Vou tentar mostrar aqui, não sei se vai dar pra mostrar, mas eu vou tentar mostrar aqui pra vocês. Vou mostrar do dedo no meio, não entendam de forma errada não, é só pra vocês verem. Eu vou tentar chegar o mais próximo aqui de lado, tá vendo? Que não dá desnível. Ela tá crescendo rente à unha. Então, o que eu fiz? A partir dos meus primeiros atendimentos, eu comecei a colocar essa técnica minha. Mas aí eu não faço isso em todas as clientes, que entra também em questão de orientar a cliente. Eu só testo isso em clientes que são cuidadosas, tá? Em clientes que vão cuidar do alongamento. Então, as que cuidam do alongamento, eu faço mais ou menos 3 atendimentos e eu vejo como que ela vai voltar com a unha. Ela voltou com a unha tranquila, bacana, eu converso com elas, olha, eu vou fazer aqui dessa forma, você vai gostar e tudo, vai ser um crescimento nivelado, mas eu preciso que você mantenha esse cuidado, tá? Que é a partir desse cuidado que eu vou ver a questão da resistência e tudo. Então, eu faço isso com elas, tá, gente? E aí, eu tô testando isso em clientes, e até então eu testava isso só em mim, só que eu estou testando em clientes para poder passar para vocês depois, tá? Porque é uma necessidade que eu vejo em muitas clientes, tá? Porque tem muito, questão de você saber também como o seu público consome o seu produto, tá? Tem clientes que gostam daquelas unhas, né, com a técnica perfeita ali do Apex, né, que é a técnica europeia. Eu já expliquei aqui pra vocês a diferença, ponto de tensão, o Apex e a diferença deles, né? A ponto de tensão americana, o Apex é europeu, tá? Então, assim, tem diferença entre elas, tá? Pra vocês entenderem que tem muita gente que trabalha com alongamento, mas ainda não sabe essa diferença, e existe diferença, tá? Tanto de técnica quanto de acabamento. Eu, como nail design, prefiro a técnica europeia, que é o Apex. Por quê? É uma unha mais retinha, ela é mais bonita, tá? O lixamento dela, falando como profissional, eu prefiro do que o do ponto de tensão. Então, quando a unha vai crescendo, por exemplo, a minha unha tá crescendo aqui, só que ela não tá crescendo caída, tá? E o ponto de tensão, quando a unha vai crescendo, ela tende a crescer e ir caindo. Eu não gosto disso. Não é um resultado que eu quero para as minhas clientes, tá? Então, assim, tirei um pouco daquele excesso de gel, né? Aquele tolete gel por cima, que é feito com o Apex. E mantive essa estrutura retinha, bonita, que fosse crescendo, não ficasse aquela unha de galinha caída. Então, assim, voltando da questão da orientação da cliente, tá? Eu só testo isso em clientes que são disciplinadas, tá? E, gente, vou estar a cliente que eu comecei falando dela, tá? A que trabalha com civis gerais, que às vezes bate a unha, né? Que são coisas do dia a dia, né? Do que ela faz, do trabalho dela. Gente, vocês acham que é com ela ou com a que trabalha em escritório? Vou citar minha irmã é minha cliente. Ela trabalha num cartório. Ela não tem contato com produto químico e tudo, ela às vezes, só no sábado e olhe lá. Vocês acham que qual unha que volta inteira? A que trabalha serviços gerais ou a que trabalha em escritório? Daí que eu falo com vocês que entra a disciplina da cliente, tá? É a que trabalha com serviços gerais, gente. É difícil de acreditar, mas é a unha dela que volta sempre intacta. Mesmo eu aplicando a minha técnica de unha com naturalidade e resistência, é a unha dela que volta inteira, perfeita. E por que a da minha irmã, que eu citei aqui, não volta inteira? Porque ela é estabanada.
ela bate a unha o tempo todo, ela mexe com o computador, então a unha tá sempre em atrito, então assim, ela tende a quebrar. Ela me mandou uma mensagem, acho que tem umas 2 semanas, falando que a unha dela quebrou do lado, mandou até a foto. Só que aí, o que ela tava fazendo? Ela explicou que aí que entra a questão da conversa com a cliente, gente. Vocês têm que ter esse relacionamento com a cliente de vocês, tá? Não tenham elas como... Vamos colocar aqui como inimigas, para elas também não tratar vocês como inimigas, tá, gente? Por quê? Elas têm que ser totalmente honestas com vocês e vocês têm que ser honestos com ela, tá? E aí que entra a questão de se posicionar como profissional também. Quando uma cliente me manda uma foto de uma unha e fala assim, ai, minha unha quebrou. Pela foto eu já sei como que ela quebrou. Eu já falo, você bateu em algum lugar? Ah, mas eu falo, por quê? O que acontece? Principalmente a mão, eu olho. É sempre a mão direita, né? De quem é destro. É sempre a mão direita. E eu falo, gente, a mão direita ela é a mão dominante. Então, dependendo do que você faz, a questão de usar as mãos ali no dia a dia, dependendo do que bater, vai quebrar, gente. Volta no que eu falei. A unha de gel, o alongamento em fibra de vidro é resistente? Sim, mas não é inquebrável. Vai quebrar. Principalmente aquelas clientes que colocam a mão na boca e morde aqui assim, ó, apertando a curvatura. Ela vai trincar no meio. Não tem como, gente. Isso aqui é alongamento, mas não é inquebrável. Então, assim, tenham essa conversa, passam a fazer o perfil da cliente de vocês, de cada uma, tá? Porque isso interfere muito no nosso trabalho ali na frente, tá? Então, assim, é um cuidado que a profissional tem que ter, mas a cliente também tem que ter, tá? É uma via de mão dupla. Eu vou fazer de um jeito e ela vai lá, né, no dia a dia dela, vai cuidar das unhas, que é uma coisa que eu falo também pra elas, sempre que tiver oportunidade, de pegar uma escovinha, lavar embaixo das unhas, tá? Porque acontece mesmo de ficar resíduo, sujeira, tá? Então, assim, toda vez que entrar pro banho, tem uma escovinha sempre na mão e lavar mesmo embaixo da unha, esfregar e tudo, porque, assim, são cuidados que faz toda a diferença para quando elas vão para manutenção, tá? Então, assim, como orientar a cliente vai ser... O que eu tô passando aqui é o que eu faço, tá, gente? Não é uma teoria, não. Uma coisa que eu vi, não. Eu tô passando pra vocês aqui o que eu faço e que dá certo pra mim, tá? Então, assim, por exemplo, eu não tenho atrito com cliente. Semana passada, eu tive uma cliente que me mandou foto da unha dela. Ela veio pra manutenção, fiz a manutenção. Veio com 2 unhas quebradas, tá? Bem assim, ó, que você vê que é atrito, quebrou por atrito. E aí eu refiz essas 2 unhas, passado acho que 4 dias, ela me mandou foto ela quebrou a unha do polegar da mão direita e acho que do anelar ou do indicador, não sei. E aí, passado mais ou menos 4 dias, ela me mandou uma foto da unha. Ai, quebrou. Eu falei, você bateu em algum lugar? E ela trabalha mexendo com peso e tudo. Então, assim, eu já sei como que é o dia a dia dela. Aí ela falou assim, mas eu achei estranho porque quebrou no mesmo lugar. Aí, por que quebrou no mesmo lugar? Será que é porque eu não fiz a reposição de fibra da forma correta? Não coloquei produto suficiente? Não foi por causa disso, porque eu fiz tudo certinho. Pelo fato de como ela vai usar as mãos dela, né? E tem a questão também das clientes que são mais estabanadas, que é o caso que eu sempre cito aqui da minha irmã. Ela é uma pessoa mais estabanada, então, assim, ela tá sempre quebrando uma unha. E, assim, o caso que eu tenho mais de quebra é com a minha irmã. Mas, assim, quando ela fala, você já sabe que eu sou estabanada. Então, assim, eu já sei como que ela faz com as unhas delas. E ela sabe o cuidado que ela tem que ter, né? Inclusive, quando ela me mandou a foto falando que a unha dela quebrou, ela explicou que ela tava colocando uma sandália e tudo, e agarrou na presilha, ela puxou de uma vez, quebrou, né? Deu sorte que não arrancou um pedaço da lâmina junto. Quebrou só o alongamento mesmo. Então, assim, ela já sabe que foi uma coisa que o que levou a quebrar foi o que ela fez com a unha, de como ela manuseou a unha. Então, assim,
vocês têm que ter esse hábito de conversar com a cliente de vocês, de orientar elas de como cuidar das unhas, né? Não colocar a mão na boca, não usar a unha como ferramenta, tá? Quando for utilizar produto químico, principalmente cloro, tá? Usar luva, tá? Porque o cloro, gente, pensa bem. Quando eu uso cloro, teve uma vez que eu usei cloro o dia inteiro, tava dando faxina em casa e eu adoro usar um cloro, tá? E aí eu queimei a ponta do dedo aqui e aqui assim, ó, com cloro. Então pensa, a nossa mão aqui, ó, ela é mais, a nossa pele aqui, ela é mais grossa, mais resistente que a nossa pele normal. Então, imagina, ela queimou, imagina a unha, gente. Imagina o gel, que não é a coisa natural do nosso corpo. O cloro, ele é corrosivo, ele vai corroer. Então, assim, se for, conversem com ela isso, se for usar produto químico, principalmente cloro, usar com luva, tá? Não só pelo alongamento, mas por questão de cuidado com ela mesmo. Porque o cloro é um produto químico muito... Ele tem solvente, né? Então, assim, ele é bem abrasivo. Então, assim, não, é igual eu falei, não tem uma teoria disso, de como orientar a cliente. Isso daí vai de cada cliente. Então, vocês vão ter que analisar o perfil de cada cliente, né? Até porque elas não são iguais, tá? Elas não são iguais, cada uma tem uma rotina, tem um jeito, tá? Tem a questão da personalidade também, tem gente que é muito ansiosa, né? Que morde mesmo os cantinhos. Eu já falei aqui em live de uma outra cliente que eu tenho, que ela volta sempre faltando os cantos da unha, mas ela fala, eu comi os cantos da unha. Então, assim, a gente tem uma relação muito boa. Ela às vezes, quando ela arranca mesmo o alongamento dela no dente, ela manda, arranquei tudo. Eu falo, que lindo, parabéns, né? Vai sofrer na hora de fazer um novo alongamento, porque o gel, os géis, a gente usando o passo a passo correto, ele não queima, mas aí quando a gente arranca o alongamento, nós deixamos a unha mais frágil, a lâmina mais frágil. A gente arranca pequenas camadas de queratina aqui, que serve para proteção, né, da nossa lâmina. Então, assim, vai sofrer quando for fazer a nova aplicação, né, do alongamento. Então, mas ela é honesta comigo, ela sempre fala o que ela faz, o que aconteceu para a unha quebrar. Então, assim, a gente tem uma conversa. É uma relação, assim, de profissional-cliente muito boa, gente, que é um comentário de uma outra live, que é um casamento, né, profissional e cliente, tá? Então, assim, elas vão vir, né, para poder fazer o procedimento e eu vou fazer da melhor forma possível. E voltando, né, na questão da responsabilidade, a mesma responsabilidade que eu tenho como profissional, né, fazendo alongamento, elas também têm, gente, tá? Até porque quando elas saem do espaço, eu não sei o que acontece, o que elas fazem com a unha. Então, quando eu recebo qualquer tipo de reclamação, eu pergunto, o que você fez? O que aconteceu? Me conta, que aí eu vou saber explicar. E é um jeito até de eu saber como me posicionar para orientar elas, para que aquilo ali não se torne um problema. E outra coisa, gente, uma dica que eu vou deixar aqui para vocês. O problema, ele só se torna um problema se você fizer daquilo um problema. Ou seja, eu vejo muita gente reclamando que perde cliente por causa disso. A unha quebrou e aí a cliente não quis vir mais porque ela acha que eu não faço o serviço de maneira correta. Não, gente. Vocês têm que saber como tratar o problema. É o que eu falei. O problema, ele só vai se tornar um problema se vocês fizerem daquilo ali um problema. Se é uma cliente, por exemplo, que não tem o hábito, né, de estar sempre quebrando a unha e tudo, gente, se é uma unha, eu nem cobro o reparo que eu vou fazer ali, tá? Até porque eu não retiro toda a unha para fazer o reparo. Então, eu faço o reparo e falo com ela, olha, cuidado, se você fizer isso de novo, vai quebrar de novo. Então, assim, nem acontece. E falando de novo da minha cliente que trabalha com serviços gerais. Ela ficou mais ou menos 15 dias com a unha do dedão rachada aqui, ó, no meio. E aí eu falei, olha,
ainda não tá no tempo de manutenção e tudo, mas se você quiser, a gente faz o reparo. Aí acabou que a gente não fez o reparo, ela não veio pra eu fazer o reparo. Ela veio somente na manutenção. Gente, a unha tava trincada, mas a unha continuou lá intacta, mesmo trincada. Então, vocês entendem que é a questão do cuidado com a cliente, que é o que vocês conversam com ela. Vocês têm que orientar a cliente de vocês, gente. O nosso conhecimento como nail design, ele tem que ser passado para a cliente também, não de forma que ela vai trabalhar com aquilo ali, não, gente, para que elas entendam o que é um alongamento, a estrutura, o que faz a unha quebrar e tudo. Durante o atendimento, eu converso com elas. E tem muitas clientes que são curiosas, elas ficam atentas do início do atendimento até o fim. E aí eu explico ela. E tem gente até que pergunta, ai, pra que é esse gel e tudo? Eu explico pra elas e tudo. Então, assim, elas entendem que o procedimento e os cuidados que elas têm que ter com o alongamento ali, né? No dia a dia. Então, assim, a orientação é uma coisa de cada um. E, igual eu falei, não tem uma fórmula, tá? O que eu tô passando aqui pra vocês é o que eu faço. Na questão de orientar cliente de descolamento, descolamento, infiltração, é tudo que eu falei. Mão na boca, produto químico, como manusear as mãos, tá? Muito contato com água, às vezes pode ocasionar a uma infiltração, não porque você fez o procedimento de forma errada, não, tá? Às vezes a cliente tem sudorese, então é o que eu falei no início, usar um primer ácido, né, com essas clientes, tá? Então, assim, vai evitar problemas futuros, vocês não vão ter problemas futuros com essas clientes, tá? Quando eu falo isso com vocês, gente, da questão principalmente da adesivação do alongamento na lâmina, tá? Eu tenho cliente, né, as que são indisciplinadas, que fazem alongamento com... Ai, o máximo que eu já peguei, 52 dias. E as unhas estavam lá, intactas, todas completamente aderidas. Problema com filtração não tive problema com a parede lateral, porque a unha vai crescendo e aí a parede lateral ela vai acabando, né? Porque 52 dias de alongamento sem manutenção, né, gente? É só um milagre para manter as paredes laterais lá intactas, né? Então a unha vai crescendo e aí vai descendo. Então não tem parede lateral que aguente, que suporte, tá? Esse tempo. Então, assim, por isso que eu falo com elas. Explicar também a necessidade de respeitar o tempo de manutenção. Porque tem muita gente que fala assim, vai durar 2 meses, então é uma forma de eu economizar. Não, gente, não dura 2 meses. Explica pra ela o porquê. Não somente por problema com infiltração ou descolamento. Se é o caso que vocês não têm esse problema, ela mesma vai falar, mas não dá, então não tem necessidade de eu fazer. Mas aí tem o risco de acidente, gente, de acidente doméstico, que eu já falei aqui em live. Quando a gente fica muito tempo sem fazer manutenção, a unha cresce e fica enorme, tá? E aí, dependendo do que a gente vai fazer, no que a gente vai mexer, pode acontecer da unha agarrar em algum lugar e a gente virar a mão. E aí, o que vai acontecer? A lâmina, ela vai descolar completamente, tá? Então, tenham esse cuidado de explicar para elas, mesmo que elas não queiram escutar, né? Que elas têm aquela coisa na cabeça dela, não tem nada a ver, não vai ter problema. Vai ter problema sim, vai ter um acidente doméstico horrível. Gente, e quando a unha cai assim, dessa forma, né? Quando a gente tem um acidente que ela acaba arrancando mesmo, dói demais, gente. Imagina você esperar, leva mais ou menos 3 meses para a unha crescer, natural crescer. Imagina 3 meses sem alongamento nesse dedo, que tem gente que mantém o alongamento no restante, tá? Então imagina 3 meses de recuperação aqui. Na hora que for mexer com o chuveiro, tende a dar choque, né? E sem contar o transtorno, né? De que olhar para a unha e ver ali só a carne ali viva, gente, é horrível. Então, assim, tenham cuidado de conversar isso com elas, de explicar isso para elas, mesmo que vocês tenham que repetir durante 3 atendimentos diretos.
direto, ela vai chegar no nível que ela vai entender e que ela vai sentir necessidade de fazer a manutenção no tempo correto, tá? Então, não é se orientar do cuidado que ela tem que ter em casa com a unha, não. É de orientar e ensinar o que é manutenção, o porquê que precisamos manter o tempo e não exceder o prazo da manutenção, tá, gente? Então, assim, mesmo a gente que trabalha e tem a questão do curso com as alunas, a gente também ensina para cliente, porque ela tem que entender esse cuidado, tá, gente? Então, assim, é um trabalho ali do dia a dia. É difícil, é chato, ficar falando, mas é o que vai garantir o trabalho de vocês lá na frente, tá? Deixa eu ler aqui. Se uma unha natural rachar, tem como consertar com algum produto que colhe a unha natural nela mesma? Então, gente, eu vou falar aqui, vou citar duas situações, profissionalmente e vou citar uma situação de cliente. Profissionalmente, eu indico, né, você que trabalha como nail design, a cliente mandou uma foto, olha, pode vir no espaço, a gente marca um horário pra gente fazer esse reparo, tá? É o mais indicado. E tem as clientes que vai lá e cola com um Tec Bond. Se for uma rachadura, até segura. Não tem problema, tá? Usar Tec Bond no alongamento, porque não é a unha natural de vocês, tá, gente? Então, assim, não é uma coisa que eu aconselho. Isso não vai garantir a estrutura do alongamento, mas se não tem tempo de ir até o espaço, eu vou trabalhar a semana toda, não vou ter tempo de ir aí, não quero ter problema, não quero arrancar o alongamento. Então, é uma saída, tá? Mas não é indicado, não. O indicado é ir no espaço pra gente fazer o reparo ali de forma correta e segura pra vocês, tá? Mas, falando de cliente, tá? Tem como fazer isso, mas não é uma coisa que vai garantir a estrutura do alongamento, tá? Não vai impedir de quebrar de novo ou de trincar no mesmo lugar, na rachadura ali, tá? Então, assim, é um paliativo que dá certo com algumas, né? Tem clientes minhas que voltam com a unha desse jeito, colada. Eu fico rindo, que eu falo, gente, tá bom de trabalhar de nail design, tá conseguindo colar até a ponta da unha que lascou, né? E o legal é que elas acham o pedaço da unha. Eu falo, gente, eu não teria essa capacidade de procurar o pedaço da unha. Mas elas procuram e colam. Mas é o que eu falei, é um paliativo, não é uma coisa que é um procedimento. Opa! Negócio aqui, a live. Oh, meu Deus. Voltando. Não é uma coisa que vai dar certo sempre, não, tá, gente? Então, é um paliativo aqui que eu tô dando pra vocês, né, clientes, tá? Não façam isso sempre, só quando não tiver possibilidade de ir em profissional, tá, gente? E não tô ensinando profissional a fazer isso, não, viu? Você profissional, quando receber esse tipo de cliente que tiver com uma rachadura na unha, eu indico, por exemplo, se for no meio, tá? Não vou fazer em vídeo, que quem é profissional vai entender o que eu estou falando aqui. Então, não tem necessidade de eu mostrar em vídeo aqui pra vocês, não. Mas, prometo que quando eu tiver esse problema em mesa, trazer esse conteúdo pra vocês, tá? Então, é o seguinte, a unha lascou aqui, ó, no meio, tá? Janaína, então, vou ter que retirar o alongamento inteiro? Não. O que acontece? Nós temos a broquinha lá, a 720, 718, é a broca diamantada, elas são mais fininhas. E aí, o que vocês vão fazer? Tô sem uma caneta aqui, mas eu vou mostrar pra vocês. Aqui tá a rachadura. Vocês vão vir aqui com a ponta da broquinha nessa rachadura e abrir mesmo, como se fosse um caminho, tá? Na rachadura, tirando completamente a rachadura. E aí vai ficar uma fissura no meio. Isso aí é normal. Vem aqui, repõe fibra, repõe produto em cima e embaixo. Resolvido o problema da rachadura. Se não for uma rachadura que vem até aqui, ó, no leito aqui, ó. Se for uma rachadura que tá aqui somente na borda livre, é muito prático de resolver. Então, eu utilizo essa técnica em mesa. É uma coisa que eu fiz, eu adaptei.
E dá certo pra mim, não tem problema de novo com essa cliente, com rachadura. Até porque, gente, rachadura que no alongamento, na extensão, que é na borda livre, ele acontece desde quando você começa o alongamento. Por exemplo, na borda livre, você colocou ou produto de mais ou produto de menos, e às vezes deu uma rachadurazinha ali que você não notou. Aí vem com um ponto de tensão, lixou, mas ali futuramente aquela rachadura vai sobressair, vai rachar o restante do alongamento. Então, assim, é um problema que ele não começa, falando da profissional, que ele não começa de uma hora para outra, não. Tem um motivo. E falando da parte da cliente, tem aquelas clientes que pegam o dedo e morde, aí racha no meio, tá? Então, assim, se for uma rachadura que vem até aqui, na borda livre, dá para resolver dessa forma. Se não, eu indico tirar mesmo e fazer de novo. Mas aí, se for o caso dessa cliente que tem o hábito de morder a unha, né, que gosta de morder a unha, vocês podem cobrar a porcentagem. Por exemplo, se você cobra 150 no alongamento, cobra 10% de 150, né, para fazer esse reparo, tá? É o justo, tá? Até porque o alongamento, se ela não tivesse mordido, não tivesse tido essa rachadura, estaria intacto para você fazer o procedimento de manutenção ali normalmente. Então, assim, você vai gastar mais produto e mais tempo. Então, é justo que vocês façam isso, tá? E expliquem isso para ela também. Quando você atender cliente, explica a forma que vocês trabalham, a metodologia de preço de vocês, tá? Vamos colocar um exemplo aqui, eu, Janaína. Eu trabalho, eu cobro R$150 em uma unha. E aí eu explico para elas, olha, quebra, tá? Tem uma porcentagem, eu cobro para poder fazer, né, o reparo, 10% do valor que eu cobro no final da unha. Então, elas já saem de lá sabendo disso. Então, quando elas me procuram para fazer o reparo, elas já têm ciência disso. Então, se é na manutenção que eu vou fazer o reparo, a manutenção é 90, vai ser 90 mais os 10% do valor inteiro do alongamento, vocês estão me entendendo? Então, vai ser 90 mais 10% em cima de R$150, tá? Então, expliquem isso para elas também, para que elas não fiquem desavisadas, tá? Eu vejo muito profissional que vai lá, faz, no final, ficou tanto, mas aí a cliente, ela foi preparada para te pagar R$90. E aí, você vai brigar com a cliente por causa disso? Você acha que é justo ter uma discussão, às vezes até perder um cliente por conta disso? Não, gente. Então, conversem isso com elas antes, tá? Para que elas entendam a forma que vocês trabalham e respeitem isso, tá? Então, assim, a orientação é basicamente isso. Tudo que eu passei aqui para vocês, tá? Como eu disse, não tem uma fórmula. Isso daí vai de profissional para profissional. Só que eu trabalho dessa forma. Eu prefiro manter esse relacionamento com elas, meio que de uma amizade mesmo, até porque a gente tá sempre tendo contato e tudo, a gente sempre conversa. Quando ela vem para poder fazer o procedimento, elas conversam, eu também converso, então nada mais justo, tá, gente? Então, e é uma forma interessante da gente ter profissional e cliente, tá? E tem muitas clientes que elas não são somente clientes, elas se tornam amigas, tá, gente? Então, assim, que eu falei em uma outra live sobre como tratar o cliente, trata com respeito, com carinho, tá? Assim como nós precisamos elas precisam da gente, a gente também precisa delas, tá? Então, assim, tentem manter isso, assim, eu falo na questão da satisfação do cliente, tentem manter 100% de satisfação, tá? Isso daí, assim, vai melhorar assim, muito no atendimento de vocês, tá bom? Acho esse relacionamento muito importante mesmo. Sim, relacionamento cliente e profissional, ele tem que ser bom, gente. Imagina, cliente profissional viver num pé de guerra. Não tem como, gente. Isso daí até nas nossas relações interpessoais, afetivas, com amigo, filho, namorado, marido. Não tem como não, gente. Ninguém vive desse jeito. Então, assim, tem que ter um diálogo ali sempre, tá? E eu acho que o que eu falei aqui ficou bem entendido, né? Eu tentei passar com o máximo de clareza possível para vocês, tá? Como eu sempre falo, qualquer dúvida, vocês podem me chamar, tá? Se precisar de alguma dica e tudo que eu
que eu uso, tá, gente? Eu não hesito em passar para outras pessoas, tá? O conhecimento, ele tem um valor muito grande, então, assim, não justifica eu guardar somente para mim. Eu tenho um maior prazer em passar para vocês também, tá? Deixa eu ver só o tempo aqui que eu preciso falar mais com vocês, tá? E agora, gente, eu vou falar do que eu falei no início da live, tá? Sobre a novidade que eu tenho para vocês, que é uma coisa inédita aqui no perfil. E eu espero que dessa novidade ela renda muitos frutos, tanto para mim quanto para vocês, tá? O que eu fiz, o que eu vou falar aqui foi pensado em vocês, na necessidade de vocês. E como a gente está numa pandemia, mesmo no meio dessa pandemia, a gente pensou numa forma de ajudar vocês, tá? Mesmo que de longe. Mas vai ser uma coisa muito boa. E eu preciso olhar aqui no celular, porque como é muita coisa, eu preciso ler. Então, não reparem que eu vou estar lendo aqui alguns pontos aqui para falar com vocês, tá? Deixa eu só desbloquear o celular aqui. Deixa eu ver aqui. Aí já desbloqueei aqui para me ler as informações para vocês e eu vou começar adiantando o assunto, gente. Nós preparamos, eu e a minha equipe, nós preparamos uma semana, né, a jornada da Nail Design, tá, gente? Então ela vai começar no dia 19 de abril e vai até o dia, deixa eu só ler aqui para ter certeza, até o dia 25 de abril, tá? E aí, cada dia de live, gente, eu vou abordar um tipo de assunto, tá? Eu vou ler aqui pra vocês, mas pra poder vocês entenderem o que vai acontecer, tudo que eu vou passar pra vocês, o conteúdo, tá? E assim, é de extrema importância. Tudo que eu tô passando aqui pra vocês são coisas que eu procurei melhorar, né? Até porque eu não vi no meu curso de iniciante e assim, são coisas que eu aprendi ali no dia a dia, tá? E eu quero passar para vocês, tá? Então, assim, os principais assuntos abordados vão ser aqui, ó, tipos de unhas e estruturas dos alongamentos, tá? Eu vou ensinar tudo isso para vocês, porque eu vejo que tem muito profissional que não sabe a diferença, né? Como eu falei anteriormente, o ponto ápex e o ponto de extensão, eles têm diferença, são técnicas diferentes. O ponto de extensão é americano e o ápex é europeu, tá? Então tem uma diferença. Então eu vou explicar isso para vocês, tá? De forma mais aprofundada, para vocês entenderem melhor. Possíveis causas dos problemas com os alongamentos. Vou explicar isso de uma forma mais aprofundada também para vocês, tá? Coisas que acontecem em mesa e dúvidas que eu vejo, tá? Que são mais frequentes, para poder ajudar vocês. Principais problemas que podem afetar as unhas naturais e como isso pode atrapalhar na hora de fazer o alongamento. Vou explicar tudo isso pra vocês, tá, gente? Tem muita gente que não entende a questão de algumas doenças que dá, né, na nossa lâmina, como micose, dermatite de contato, essas coisas. Então eu vou explicar pra vocês entenderem e saber como lidar, né, com esse tipo de problema em mesa, tá? E esse conteúdo, gente, que eu vou passar pra vocês é tanto pra quem vai iniciar na carreira de nail design e pra você que também é nail design, gente, vai servir, sim, vai ser de grande ajuda, tá? Porque às vezes o que eu tô passando aqui são coisas que vocês não viram, então assim, não deixem de se inscrever, né? Por conta de já trabalhar na profissão, não. Eu acredito que vai ter um conteúdo aqui que vai ajudar vocês, tá? E um deles é esse que eu falei. Lista de materiais básicos para começar como nail design, né? Aí eu vou te explicar como funciona cada material, vou mostrar o material para vocês, tá? Tem muita gente que gosta de ver e tudo, então eu vou mostrar tudo que eu uso, tudo que eu utilizo em mesa do início ao fim, da questão da higienização da lâmina, preparação da lâmina para receber o alongamento. Então, você, assim, desde o PrEP, né? No caso eu não uso PrEP porque eu uso álcool isopropílico, que é a mesma coisa, mas desde o álcool isopropílico até o acabamento, tá? Vou explicar a função de cada material para vocês. E vou falar de preço também para vocês entenderem uma média, para vocês sentirem o mercado, se é uma dúvida de vocês, né? Para quem tá querendo entrar, vou explicar essa questão de preço, né? E qual a melhor forma de começar. O investimento que eu falo inteligente. Um investimento inteligente é que vocês vão investir para poder ter um capital para reinvestir,
tá? Então, assim, vou explicar tudo isso pra vocês, tá? E o que eu estou falando, gente, foi o que eu usei pra mim e deu certo. Então, assim, tem muita verdade nisso, tá, gente? Não fiquem com dúvidas a respeito disso, não, tá? Organização da área do atendimento, vou falar disso, tá, gente? A gente tem que ter extrema organização, até porque a organização da nossa área de atendimento, ela vai influir na questão do tempo, né? Que é uma dúvida frequente. Como otimizar o tempo, tá? A otimização de tempo começa na organização da área de trabalho de vocês, tá? Então, eu vou explicar isso para vocês, tá? Para vocês entenderem certinho. Ficha de anamnese. Eu até falei na live da última semana, que foi de segunda a sexta, eu falei sobre a ficha de anamnese. Ela é de extrema importância, até para poder a gente entender os problemas. Às vezes, um exemplo, uma cliente chegou e ela já colocou lá, às vezes, um hábito de roer a unha, tá? Então, assim, a ficha de anamnese é uma coisa que é para vocês aprenderem a como conhecer o cliente e para poder se resguardar também com o cliente, com problemas futuros, tá, gente? Então, eu vou explicar tudo isso para vocês. É muita coisa, então, por isso que eu tô lendo, então, vocês não reparam, não. Estrutura de alongamento, né? E teoria de como fazer, vou explicar isso para vocês de forma bem aprofundada, né? Ai, meu Deus. Cada procedimento, tá? Para vocês, vou explicar certinho. Simetria, manutenção, vou falar. Simetria é um grande problema hoje para muitos profissionais. No curso, tem curso que peca nisso, gente, de ensinar a questão da simetria. Então, eu vou ensinar de forma teórica para vocês a importância da simetria, tá? E manutenção. Manutenção, às vezes, em curso, é uma coisa que não é muito falado. Vou citar o meu exemplo. No final, gente, na manutenção vocês vão fazer o desbaste e fazer o mesmo procedimento que vocês fizeram na aplicação. Mesma coisa de nada, não entendi nada. Aprendi manutenção na prática. Então, o que eu vou ensinar pra vocês, tá? A forma correta de fazer a manutenção. Né, e o passo a passo e tudo, tá? Desmistificar muita coisa. Vou falar também dos erros que eu cometi fazendo manutenção sem saber como fazer a manutenção, tá? Então, assim, vou falar assim de tudo com vocês, tá? Retirada de produto. Muitos cursos não ensinam isso, tá, gente? De como retirar o produto, só fala que a gente tem que lixar e pronto. Então, assim, eu vou mostrar para vocês, falar com vocês o passo a passo de retirada, os cuidados que deve ter depois de uma retirada e um serviço que você pode oferecer para o cliente no final, né, que vai fazer a retirada, de forma que ela volte a consumir com vocês, tá? Atendimento ao cliente e dúvidas frequentes, tá, gente? O atendimento ao cliente, se vocês... aqui no meu perfil tem muito conteúdo a respeito disso, tá, gente? Mas aí eu vou falar de forma mais clara, mais especificada. Cada dia vão ter os seus conteúdos, tá? Então, assim, vai ser um tempo de muito aprendizado, tá, gente? Que eu quero dividir com vocês. E eu espero ter vocês, né, comigo nessa jornada, né, que é a minha intenção. Então, assim, não hesitem em se inscrever, tá? Deixa eu ler aqui, tem algumas... Tá, gente, o que acontece? Do dia 19 ao 23, gente, vai ser às 18 horas, tá? E no dia 24 e 25 vai ser às 9 horas da manhã, que vai ser sábado e domingo, tá, gente? Aí eu fiz essa mudança de horário por causa de rotina mesmo, tá? E eu queria entregar o conteúdo ao vivo pra vocês, então eu pensei em fazer no sábado e domingo às 9 horas, tá, gente? Deixa eu só ler aqui. E aí, gente, no meu perfil já tá lá o link na bio lá. Não sei se vocês viram, mas tá lá Jornada Nail Design. Então já tá o link lá, vocês podem clicar para poder fazer a inscrição. E assim que fizer a inscrição, gente, vai estar lá todos os passos, tá? Do que vocês têm que fazer. Mas assim, o que acontece sempre quando a gente vai fazer alguma inscrição, às vezes pode ser que o e-mail vai para a caixa de spam. Então, quando vocês fizerem a inscrição, e às vezes
não chegou nada no e-mail, olhem lá na caixa de spam. E outra coisa, vocês podem também adicionar o meu contato de e-mail, né? Para que isso não aconteça, vocês já vão receber tudo certinho, tá, gente? Então, assim, eu conto com a participação de vocês. Como eu falei no início, é uma semana de muito conteúdo, né? Tem muito esforço aqui envolvido para poder passar isso para vocês, de forma que vocês saem realizada, sabe? Mesmo você que tem pretensão em começar e você que é nail design, tá? Eu espero de alguma forma ajudar vocês. Então, eu espero ter a companhia de vocês nessa jornada e estou ansiosa por essa semana, vão ser 7 dias e eu quero muito que vocês participem, tá, gente? Então, já tá lá no link, vocês podem clicar lá, se inscrever, vai ter todo vai ter um grupo no WhatsApp, tudo, vocês vão receber tudo certinho, tá? De conteúdo, material de apoio. Então, assim, é uma coisa que teve muito esforço e totalmente pensado para vocês, para ajudar vocês, tá bom? 100% online e ao vivo, viu, gente? E gratuito, tá? É uma jornada gratuita, vocês não vão ter que pagar nada. Então, vocês vão entender, né, tudo do início, como se tornar um nail design, o que vocês vão precisar e tudo, os procedimentos que tem, né, questão de manutenção, que eu falei, atendimento ao cliente, tudo, tá, gente? Tudo que a gente vive, o que é ser uma nail design, tá, gente? Por isso que se chama Jornada da Nail Design. Então, eu espero vocês, tá, gente? E obrigada a quem ficou até aqui comigo, né, me assistindo. E até a próxima. Espero ter sanado algumas dúvidas e as que eu não consegui, né? Se ainda ficou dúvida, vocês podem me chamar, como eu sempre falo no final de todas as lives, vocês podem me chamar que eu terei o maior prazer em atendê-las, né? Cada uma de vocês e passar algumas experiências, tá? Dividir dúvidas e tudo e conhecimento também, tá bom? Então, até a próxima. Tchau, tchau. Beijo. E não se esqueçam de se inscrever, tá, gente? Tá lá no link na bio lá, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.